Quando elas se juntam para conversar, é porque há histórias para contar. Jogo de Damas. Histórias faladas na primeira pessoa que mostram como as pessoas comuns fazem coisas extraordinárias. Jogo de Damas. Sábado e domingo às 9 da manhã, com Maria Forte na 94. Também disponível no Facebook e no site. Olá, bom dia, Sidónia. Bem-vinda ao Jogo de Damas. Bom dia, Maria. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra ter-te aqui. Sabes que quando convido uma mulher ou quando pensei realmente neste formato, para mim só fazia sentido mulheres com M grande, pessoas que realmente, através da sua história, possam agregar valor a quem nos está a ouvir lá em casa. Sidónia, tu és de Leiria. Exatamente de onde? Olha, sou de Leiria, nasci no Hospital Velho de Leiria. Ok. E fui criada numa aldeiazinha que se chama Xanxe, na freguesia de Regueira de Pontes. Milagres. Que fica próximo de Milagres, exatamente. Verdade, também conheço. Sidónia, o que é que tu fazes hoje em dia? Qual é a tua profissão? A que é que dedicas o teu tempo? Que eu acho que até é uma pergunta menos fácil de responder, por isso vou começar logo por aí, para te fazer sair um bocadinho da zona de conforto. Olha, eu adoro aquilo que faço. Eu costumo dizer que eu estou sempre em modo férias, entre aspas, porque é um prazer enorme todos os dias para mim. Tenho várias empresas. A empresa que estou mais tempo ou que estou mais ativa é uma empresa que está ligada ao ramo das lavanderias. E depois tenho outras empresas que também têm a minha participação e que vou ajudando. Portanto, o meu dia passa-se entre a vida profissional e a vida pessoal, como qualquer outra pessoa. E também na aprendizagem contínua, porque eu estou sempre a aprender, sempre a estudar alguma coisa assim. Mas eu sei que lá atrás, e eu acabo sempre por ir um bocadinho fazer esta linha do tempo para que as pessoas possam entender a pessoa que eu hoje tenho aqui à frente, não é? A mulher que eu hoje conheço, sem dúvida que tem nas suas raízes lá atrás a sua primeira, portanto, aquilo que é hoje terminou-se lá atrás. E eu sei que tu acabaste por crescer num seio de uma família que se dedicou também de gente empreendedora. Podes-nos contar um bocadinho como é que foi a tua infância? Como é que tu cresceste? Como é que tu aprendeste também a ser uma empreendedora? Porque eu acredito que tenha vindo lá atrás. Olha, sim, é verdade. A minha família toda esteve e está ligada à produção animal. Já o meu avô fazia as feiras de gado e os filhos deles, incluindo o meu pai, seguiram também o mesmo caminho, cada um fez o seu percurso e sim, portanto, o meu pai sempre teve esta atividade da produção animal e a minha mãe ajudava-o e sempre foi uma mãe muito presente, sempre cuidou muito de mim e do meu irmão e a minha infância foi ali naquela aldeia. Estudei em Leiria, eu, o meu irmão, depois nós temos muitos primos, somos uma família muito grande e gostamos muito de estar uns com os outros e acabámos também por ter idades muito próximas e estudámos todos muito juntos no mesmo colégio aqui em Leiria, no CCMI. Portanto, a minha infância passa-se ali. Veste essas raízes. Exatamente, portanto, sempre tive no meio do ambiente dos negócios, digamos assim. Basicamente é isso. Tu sentes que determinou, é assim, tu achas que tu és mais parecida com quem? Primeiro a tua opinião, mas se te conseguires dissociar um bocadinho era o que é que tu ouvias dizer, porque nós temos sempre aquela ideia, é aquilo que nós queremos, não é? Na verdade, mas depois aquilo que ouvíamos dizer, ela era tão parecida com quem é que tu achas que és parecida, em questões de pai e mãe? Olha, muita gente diz que eu sou muito parecida com o meu pai, a nível da minha fisionomia, sim. Mas em questões temperamentais, em questões também, a minha mãe costuma dizer que eu sou igualzinha ao meu pai e eu discordo um bocadinho dela, não é? É normal, mas sim, eu tenho um bocadinho dos dois. Da minha mãe, da parte do carinho, aquela característica mais maternal de comunicar mais com os outros, de uma pessoa que não vê mal em nada. A minha mãe é uma santa, ela é uma pessoa que vive, não há mal nenhum em lado nenhum.
Portanto, Uma pessoa genuína. Genuína, pura, e foi sempre isto que ela me passou também. E o meu pai pelo empreendedorismo, pela força, algum pragmatismo, uma pessoa muito virada para o fazer acontecer. Portanto, eu acho que eu trago isso um bocadinho dele, sim. Eu costumo dizer que, regra, nós acabamos quando temos alguma situação do outro lado, ou do pai ou da mãe, que nos faz mais confusão. Eu costumo dizer que se calhar é isso que eu preciso trabalhar mais em mim, porque sem dúvida é essa força, é essa energia quase contrária que às vezes realmente é que nos faz caminhar. É assim, eu sei, tu hoje estás no ramo das lavandarias também, como falaste, mas houve aí uma mudança radical, porque no início de vida, portanto, tu vais estudar, não é? Já agora tu formaste em que área, Sidónia? Eu fui para Engenharia de Produção Animal, para Santarém. Ou seja, na ideia da continuidade do negócio, verdade? Exatamente. E é interessante o que tu acabaste de dizer, porque efetivamente é mesmo isso, Maria. Eu fui para a Engenharia de Produção Animal, o meu pai sempre, e toda a minha família, os filhos trabalhavam sempre com os pais e davam seguimento ao negócio. E eu penso que o meu pai tinha esse modelo também para nós. E para nós era normal e estava tudo bem. Nós crescemos. Respiravam isso diariamente. Exatamente, diariamente. Eu e o meu irmão vivíamos naquele meio. Ao fim de semana nós íamos para a pecuária e fazíamos todas aquelas tarefas. Mas era uma alegria. Era. Nós divertíamos imenso os dois. E sempre crescemos juntos assim, sempre. Portanto, havia sempre alguma coisa para fazer, havia sempre alguma tarefa para fazer. E eu fui para a Engenharia de Produção Animal, foi uma licenciatura em 2 etapas, ok? Porque a parte o bacharel eu fiz mesmo em Santarém, depois a parte da licenciatura já fiz a trabalhar e a estudar e a trabalhar com o meu pai. E a decisão mais difícil da minha vida foi mesmo essa. Foi de chegar ao pé do meu pai e dizer-lhe que eu ia abraçar um projeto a 100% com o Vítor, com o meu marido, que já tínhamos... Houve ali uma altura em que eu tinha as duas coisas, já estava a fazer as duas coisas. Um processo híbrido quase. Sim. E dizer-lhe que eu preferia ter... Porque nós chocávamos um bocadinho, a minha imaturidade era muita, não é? E a vontade dele de fazer a imagem dele, se calhar. era enorme, exatamente. E havia ali, portanto, acho que ele nunca olhava para mim como se fosse uma profissional, sabes? Okay. E eu compreendo isso, eu era a filha dele. E depois tomei a decisão de deixar de trabalhar diariamente de fazer aquilo que estava a fazer e passar 100% na nossa empresa, na minha e do Vítor Hugo, a 100%. E então eu disse, olha, eu prefiro ter uma relação boa contigo, eu privilegio muito mais um pai e um avô para o Rodrigo do que andar todos os dias aqui com desconfortos, porque eu acho que podíamos fazer isto. Portanto, e quando trabalhamos juntos em família... As tuas ideias, não é? Sim, e quando trabalhamos em família eu acredito que isto acaba um pouquinho por acontecer sempre, e foi até pelo meu pai que me despertou a vontade de perceber mais como funciona o ser humano, porque eu queria saber como é que eu podia entendê-lo melhor, sabes? Ou seja, tu conseguiste ter essa capacidade de perceber que tu podias mudar. Que eu podia mudar, sim. Isso é fantástico. Que havia ali alguma coisa que eu podia fazer. Melhorámos muita coisa, obviamente, mas depois a vida acabou por me levar mais para o projeto que eu tenho com o Vítor Hugo. Sim. E hoje em dia, eu, o meu pai, a minha mãe e o meu irmão temos uma relação muito saudável. Admiramos uns aos outros, que eu acho que isso é muito importante numa família. Sim, termos um reconhecimento e uma admiração recíproca. E pronto, e é assim. Isso é fantástico. Agora diz-me uma coisa, para que as pessoas também que nos estão a ouvir lá em casa possam perceber isto, esta mudança, como é que tu tropeças, que é um termo engraçado, não é? Na questão das lavandarias. Portanto, eu sei que há aí uma pequena história por trás e eu gostava que a partilhasses connosco, se fosse possível, para entender esta tua mudança, porque na realidade estavas num negócio de família. E de repente, portanto, essa tua ida para as lavandarias depois também foi um mundo que eu gostava que
tu partilhasses connosco. Olha, na altura eu já namorava com o meu atual marido, o Vítor, e os meus sogros já tinham lavandaria há algum tempo. Portanto, a minha sogra da lavandaria aqui do Maringá. E eu costumava ir lá. Mas houve uma crise muito grande na parte da produção animal, num ano muito difícil, e o meu pai resolveu diversificar os negócios e adquiriu uma lavandaria de limpeza a seco que estava em Trespasse. E foi assim. Portanto, já acabaste por ter esse primeiro contacto. Acabei por ter esse primeiro contacto. Sim, mas na verdade tu não tens só a lavandaria, por isso é que eu estava a falar dessa outra área, porque tu na verdade não tens só esse... Portanto, o teu negócio não é só a questão de ter a lavandaria. Sim, nós tínhamos as lavandarias, depois o nosso fornecedor, porque sabes que a lavandaria de limpeza a seco, portanto isto estamos a falar há 21 anos, exige sempre produtos muito específicos, exige sim, coisas muito técnicas, e o fornecedor das nossas lavandarias fechou aqui em Leiria, não, deixou de existir, e nós tivemos que ir procurar outro fornecedor. E então foi-nos proposta uma parceria inicialmente com uma empresa em Lisboa. Nós começámos a fornecer as nossas lavandarias e as outras lavandarias aqui da região. Então tu, no meio de uma adversidade, toca de arranjar a oportunidade para exatamente, pegar. Que idade é que tu tinhas na altura? É quem nos está a ouvir, tu quando falas há 21 anos atrás, que já eras empresária, as pessoas vão dizer assim, ela já é, mas não é, tu ainda és muito jovem. Que idade é que tinhas na altura? Portanto, ora... Isto para não te perguntar diretamente a tua idade. Sim, portanto eu tinha 20 e poucos anos. Sim, eras muito jovem, não é? Sim, tinha 20 e diz-me uma coisa, anos. Foi fácil na altura, tão jovem, tudo bem com o Vítor Hugo ao teu lado, porque eu sei que vocês acabaram por abraçar esse processo juntos, mas tu sendo uma jovem mulher, ele também não era, portanto vocês são que idade é que tem o Vítor? É da minha idade. É da tua idade. Então, como é que foi? Foi fácil como é que o mercado vos recebeu, ou como é que as pessoas do outro lado olhavam para vocês? Olha, não foi nada fácil, mas eu vou-te dizer, nós casámos em 2003 e nesse ano o Vítor despediu-se, repara, e nós fomos ao desconhecido a abraçar ok, vamos avançar para este projeto. Nós fomos para o estrangeiro procurar marcas para representar aqui. Então imagino que chegaram dois miúdos, chegaram a um stand de um fabricante que fabrica para o mundo inteiro e dizer, olha, nós somos de Portugal e gostaríamos muito de levar a vossa marca para Portugal. Quem são vocês? Exatamente, quem são vocês? Olha, mas acontece que essas marcas que nós selecionámos na altura foi as marcas com quem nós estamos a trabalhar há 18 anos e com uma relação sempre muito saudável e de grande parceria, grande crescimento, e isso também fala um bocadinho sobre nós, sobre aquilo que nós privilegiamos também. Privilegiamos relações sólidas de longa duração e a longo prazo. Mas foi uma aventura e nós íamos, eu lembro-me, nós íamos cheios de força, sabes? Sim, a acreditar. Sim, não havia... Não havia os ses. Não havia medos nenhuns. Era extraordinário. Eu lembro-me perfeitamente da cara de um dono de uma fábrica que nos recebeu e que ficou assim com uma cara tipo mesmo... Eu não sei se foi de espanto, se foi de... Quem são, ou que audácia, não é? Porque... Sim, e ficaram mesmo surpreendidos com a nossa abordagem e as coisas aconteceram. E as pessoas confiaram em nós e entregaram-nos o país e depois quando tinham pedidos... Sim, porque vocês depois passaram a ser, como tu dizes, representantes. Sim. Mas a verdade é que eu sei que houve depois novamente uma nova incursão dentro do próprio projeto das lavandarias, certo? Exatamente. Sabes, em 2008, portanto, nós tivemos um crescimento espetacular nos primeiros anos da KidSec. Em 2008 há uma grande crise, 2008, 2009, e nós olhámos para o mercado e pensámos, nós temos que apresentar aqui uma solução diferente. Portugal precisa de outra coisa. Nós precisamos de ver o que está a acontecer lá fora e trazer para aqui.
e surge as lavanderias self-service. Criámos uma marca, que é a Washstation, criámos o layout, criámos o próprio conceito com o fabricante e começámos a implementar o conceito das lavanderias self-services como nós o conhecemos hoje. Diz-me uma coisa, Sidónia, até para quem está lá em casa, e obviamente nós estamos a falar aqui de algo muito técnico, mas eu acredito que ela pode ser levada a qualquer negócio, na realidade, que é, como é que tu, na época, tu e o Vítor Hugo, como é que vocês, no fundo, faziam essa projeção, ou como é que se projetavam? Quando tu falas nessa abordagem de mercado, vocês tinham pessoas que vos auxiliaram, tiveram peritos que vos vieram dar uma opinião. Como é que vocês viam essa informação? Não havia história para olhar para trás. Não havia história para... Nós aprendemos sempre com a história, não é? É verdade. Aliás, que é isso que nós estamos aqui a fazer, não é? E não havia história para olhar para trás e ver, olha, vai funcionar ou não vai funcionar. Havia pessoas que nos diziam, Sidónia, tu estás completamente maluca da cabeça. Os portugueses não vão nunca lavar a roupa fora de casa. Esquece isso. Isso é lá nas Américas. Tu andas a ver muitos filmes. Só crenças, não é? Sim. As pessoas não vão. Portugal é um país onde toda a gente tem máquina de lavar em casa. E eu digo-te uma coisa. Eu cheguei a um ponto que eu olhava para o Vítor e dizia assim, será que nós estamos mesmo no caminho certo? Será que nós estamos a ser mesmo teimosos só porque acreditamos que vai funcionar? Duvidámos muita vez. Naquele ano, posso dizer, nós fizemos um investimento em várias lojas de lavanderias, mas foi só uma self-service. Porque também estávamos com receio. Ou seja, vocês acabaram por ouvir e também se premiar, não é? Sim, é verdade. E o que é que fez depois a mudança? O que é que fez ter essa audácia, o que é que mudou? O que é que fez a diferença na altura para aquilo que vocês hoje vivem olhando para trás, não é? Porque realmente foi um sucesso, um êxito, uma coisa assim, um boom maluco, e já lá vamos, mas o que é que mudou? Foi só a atitude? Olha, foi... para te dar aqui, na altura, as duas primeiras lavanderias self-service da Washstation foi uma em Caldas da Rainha e a nossa aqui em Leiria, que é a mais antiga que temos. Sim. Nossa. No início havia muitas pessoas curiosas para perceber, pronto, e depois iam lá e deixavam, muitos parabéns, boa sorte. Sabes? Tipo, olha, espero que vocês tenham boa sorte. Exatamente. E eu e o Vítor, nós iniciámos a nossa empresa sozinhos. Nós iniciámos a nossa empresa sozinhos. Depois com o Rodrigo, os meus pais, os meus sogros sempre nos apoiaram muito. Isso também é muito importante. É? Sim, logística. Conceito de família. Sim, o conceito de família foi fundamental aqui. Claro. Porque a minha mãe... Sim, às vezes não é só o dinheiro. Aliás, vale mais porque... Sim. É verdade. Sim, para teres essa disponibilidade, não é? Sim, e foi fundamental aqui. E mesmo eles também se preocuparam, não é? Também estavam meio preocupados. Mas o que é que mudou? As pessoas começaram a utilizar o serviço. A experimentar. E ficaram fãs. Gostaram. E depois iam recomendando. E o próprio conceito que nós oferecíamos não é um franchising, não tem o royalty. Pois eu ouvi dizer que tu criaste para aí uma palavra, não foi esse o modelo? Eu depois de 9 anos cheguei à palavra franchising, porque efetivamente é isso, a pessoa é livre de usar a nossa marca dentro dos parâmetros da marca. Criaram critérios, não é? No fundo. Exatamente. Okay. E então há aqui uma parceria com uma verdade radical, com um respeito radical e com uma transparência radical, porque estes são os 3 pilares da nossa parceria com os nossos clientes. E o que é que mudou? Eu acho que foram as pessoas, foram novos hábitos, foram novas prioridades que surgiram na vida das pessoas, foi a oferta que uma lavanderia self-service pode trazer ao utilizador final. Tu podes tratar a tua roupa de uma semana inteira numa hora, verdade, sabes? Verdade. E foi também, e nós também temos aqui uma vertente e uma missão
de reduzir a pegada ecológica, porque É essa preocupação. sim, sempre houve a optimização dos recursos, a optimização da água, a optimização da energia. Nós conseguimos isso também usando as lavanderias Tem a ver self-service. com os vossos valores. Mas eu acho que antes disso, tu deixa-me que te diga, e de certeza que as pessoas lá em casa também estão a pensar nisso, é que antes de vocês terem, dos clientes terem mudado essa mentalidade para usar os vossos serviços, houve uma coisa que jamais teria acontecido, é que se vocês não tivessem arriscado e não tivessem tido a atitude de fazer. Eu acho que essa é sem dúvida a marca que fica. Vocês há 10 anos atrás, portanto há 20 anos atrás, simplesmente podiam ter decidido, isto está preto, está a ficar mal, meu Deus, e agora? E portanto simplesmente podias ter parado e ficado quieto em casa, e não foi isso que fizeste. A verdade é essa, nem tu nem o Vítor. Portanto, vocês arriscaram, apesar de ter corrido à volta da mesa, muitas das vezes com certeza, mas arriscaram. E hoje olhas para trás e de facto, já agora, Sidónia, esse projeto é apenas um dos projetos, porque eu sei que há um momento, e tu falas aí na parte da tua formação, e foi assim que nos conhecemos há uns anos atrás, não é? Verdade. Num treino de desenvolvimento pessoal. Sim. Eu pergunto-te, como é que tu incluíste isso na tua vida, à parte também dessa questão de tu quereres aprender mais sobre o ser humano, mas tu tens uma outra envolvência que te levou a ter contacto com milhares de pessoas, e é milhares de pessoas, porque eu sei. Como é que isso aconteceu? Queres partilhar, que eu acho que é interessante. Sim. Em 2012, portanto, as nossas primeiras lojas surgiram no final de 2008, 2009, a parte das self-service. Em 2012 nós tínhamos umas 13 ou 14 lojas de norte a sul do país, de pessoas que tinham acreditado no conceito e que tinham avançado. Nesse ano eu fui convidada para uma entrevista. Aliás, a Serenela Andrade foi a uma das nossas lojas e fizeram um direto a partir dali da loja. Isso também nos deu algum protagonismo, alguma projeção. Algum reconhecimento, sim. E fui convidada também para ir ao programa da Júlia Pinheiro, na altura com o João Paulo Rodrigues. E aí eu dei a visibilidade aos meus parceiros daquela localidade, percebes? Ou seja, acabaste por atribuir, dar esse mérito. Uhum. Sim, portanto, esse 2012, e é no ano 2012 que eu conheço o BNI, que é uma organização para empresários de networking. Para teres uma ideia, de 2012 até agora nós crescemos mais de 100 lojas. E há aqui há um divisor de águas aqui. As outras empresas começaram a fazer o mesmo, ou seja, começaram a apresentar soluções dentro da área das lavanderias self-service, e aí nós percebemos que estávamos no caminho certo. Ok, nós ditámos alguma tendência. Ou seja, as pessoas acabaram por vos modelar, que na verdade é isso que acaba também por acontecer, não é? Sim. Sentes isso? Pode. Porque vocês abriram caminho também. Eu não sei se eu sinto isso. Eu faço sempre por estar a inovar, faço sempre por oferecer as melhores soluções. Portanto, essa é a nossa forma de estar também. A inovação é um dos nossos valores. E depois o BNI trouxe-me coisas que não dá para medir, porque tu conheces empresários especialistas em áreas, e o BNI ajudou-me muito em tudo. Tu aprendes como empresária, tu aprendes como pessoa, tu aprendes como uma série de formas de crescimento. Depois do BNI eu acabei por criar mais empresas, e um grande fator foi encontrar as parcerias certas, porque aqui a partir do momento em que estamos no BNI, estamos rodeados de especialistas, cada um em sua área, podemos oferecer, eu no meu caso, posso oferecer ao meu cliente final uma proposta chave na mão, com pessoas de confiança, em que as coisas vão, em que nós entregamos e as coisas acontecem. E depois o BNI até agora trouxe-me, como eu te disse, coisas imensuráveis. Aliás, eu conheci, como falei há pouco, há uns anos, mas a verdade é que eu sempre que olho para o lado e conheço alguém,
e que está ligado ao BNI, temos sempre alguém em comum, que se chama Sidónia. Porque para quem está dissociado desta, portanto, e que nos esteja a ouvir e que não saiba, efetivamente, quando se fala em BNI, fala-se em Sidónia, e já lá vamos. Eu gostava que tu, para quem nos está a ouvir e que não conhece, porque eu penso que poderá ainda haver pessoas que não conheçam o conceito, o que é isso do BNI? Porque as pessoas, se calhar, estão a perguntar, espera aí, ela de repente, quer dizer, estava a falar de lavandarias, agora fala, podes abrir, para uma pessoa que nunca ouviu falar, Sidónia, o que é o BNI? Olha, o BNI é uma organização mundial, estamos presentes em 70 países e é uma organização para empresários, onde um empresário pode crescer com o seu negócio praticando uma filosofia que é a nossa filosofia, que é o Giver's Gain. É ajudando os outros colegas a ganhar, porque a seguir ganha também, não é? Acabamos depois por também ser ajudados. E é isto, cada um na sua especialidade. E tu quando entras porque alguém te falou no processo e tu a seguir vais, pronto, como já falámos sobre isto, a verdade é que tu fizeste convidada para um grupo de BNI há uns anos atrás aqui em Leiria, verdade? Foi. Eu tive um percurso um bocadinho anormal. Fora da caixa. Aliás, como tu és, que eu quem te conhece de perto. Foi assim, eu estava, na altura nós tínhamos uma lavanderia em Castelo Branco, no Jumbo, e um dos meus clientes disse-me, Sidónia, que está sempre nos negócios, já ouviu falar no BNI, que é uma organização para empresários? E eu disse, não, nunca ouvi falar. Mas devia, porque eu penso que é o seu perfil. Bem, e aquilo passou-se, e umas semanas depois, uma das minhas colegas lojistas disse-me, olha, fui a uma reunião de empresários hoje, eu adorei aquilo. E tu pensaste, caraças, duas vezes? Duas vezes é uma coisa. Espera aí, é o BNI? É mesmo isso. Então fui pesquisar mais a fundo e encontrei um grupo que existe aqui em Leiria, e fui ver as empresas que constavam e havia uma pessoa que eu conhecia lá. Okay. E então pedi-lhe, Ivan, eu gostava de visitar, é possível? Ele, amanhã, portanto isto foi uma terça-feira, amanhã nós reunimos-nos às 6:30 da manhã no Hotel Lorosol. E tu? Ui! Às 6:30 da manhã, ok, eu estou. E assim foi, lembro perfeitamente, o Hotel Lorosol, estacionei cá em baixo, subi, e quando abro o elevador, estava já algumas pessoas para me receberem, a mim e outras pessoas que tinham sido convidadas também. Toda a gente bem disposta àquela hora da manhã, com uma energia espetacular. Tivemos um bocadinho de networking inicial. Naquela altura eu acho que eu nem sabia o que era networking. Apresentar-se no fundo, que as pessoas percebam o que é que tu fazes, não é? Sim, e depois uma reunião estruturada de uma forma espetacular, princípio, meio e fim, saber o que é que rigor, a fazer nos horários. Sim. E assim, eu ouvia os empresários a falar assim, eu posso ajudar aquela pessoa, eu posso ajudar aquela pessoa. Eu estava maravilhada com tudo que estava a acontecer à minha volta. E eu pensei, eu tenho que estar aqui, porque é aqui que as coisas acontecem. Eu não posso estar só no meu mundinho, não é? Dentro daquilo que é os meus fornecedores, os meus clientes. Tenho que alargar aqui os horizontes. E assim foi, eu disse, o que é que eu faço para pertencer aqui? Tem que ser entrevistador. Ok. Recebi um entrevistador lá nas nossas instalações, um armazém que eu e o Vítor ainda estávamos a pintar, portanto, para tu teres a ideia, ainda tínhamos só uma mesa e umas cadeiras. Mas eles acreditaram em mim, acreditaram em nós e aceitaram-nos. E a partir daí, pronto, foi uma jornada de crescimento pessoal, crescimento profissional e depois outras coisas que surgem e convites que vão surgir. É verdade, e agora, e realmente, passado este tempo, não é? Olhar hoje para ti e ver a posição que tu ocupas dentro da organização é relativamente fácil, não é? Olha para onde eu estou, mas para o percurso que tu acabaste por fazer. Hoje dentro do BNI, e há bocado eu dizia, essa referência que tu és, porque tu já abriste vários grupos. Inclusive sei que foste, ou seja, em tempo de pandemia, corrige-me se estiver equivocada, acabaste por abraçar um desafio extra-fronteiras em relação ao BNI, ou próximo disso. Queres partilhar um pouco, portanto, hoje, dando este salto, não é? O que é que tu fazes dentro do BNI, ou seja, qual é a posição que ocupas e como é que tu também ajudas, porque tu na realidade já passam milhares de pessoas pelas mãos, a verdade é esta.
É verdade. Eu lancei um grupo, que é o BNI Liderança, que se reúne aqui em Leiria também. A nível, quando chegou a pandemia, o BNI passou todo para online no mundo inteiro. Portanto, para teres a ideia e a força de uma organização destas, que em uma semana e pouco toda a gente estava a reunir de forma igual. É uma organização brutal, com uma estrutura espetacular. E nunca ninguém fica para trás. Nunca ninguém fica para trás no BNI. E eu lancei aqui um grupo, fui convidada para ser diretora, porque o diretor acaba por ajudar o grupo a implementar aquilo que é a metodologia do BNI. E há cerca de 4 anos é que eu tive um convite do nosso diretor executivo, o António Afonso, aqui da nossa região, para abraçar o projeto do Brasil com ele e com o Luís Brito, que também é nosso sócio, e na altura com outra pessoa também. E nós fomos, porque, sabes porquê, Maria? A única forma que eu tenho de agradecer tudo aquilo que o BNI trouxe, a nível pessoal e a nível da empresa, porque aquilo que eu faço no BNI, eu sou uma empresária como os outros empresários quaisquer que lá estão, não é? Eu sou uma empresária, o meu colega do meu grupo é outro empresário, o meu colega do outro grupo é outro empresário. Ele pode não ser empresário até, ele pode ser empreendedor, ele pode ser um diretor de vendas, ele pode ser... Mas é empreendedor, não é? E está ali a representar uma empresa. Portanto, eu no BNI eu represento a minha empresa. E depois fui convidada a ir um bocadinho mais além dentro da estrutura. E a melhor forma que eu tenho de agradecer é poder proporcionar, ou poder levar o BNI ao maior número de empresários. Tu sabes o que é eu acordar de manhã e saber que há pessoas, há famílias que estão a ser beneficiadas porque o BNI existe e que aquelas empresas estão a faturar mais. Vocês acabam, aliás, eu já tive a oportunidade de estar a assistir e sei que é assim mesmo a questão de empresários que passaram inclusive esta fase da pandemia menos bem e de o próprio grupo, na realidade, alavancar a nível de contactos, ou seja, vocês obviamente não fazem o trabalho por eles, mas de ajudar a levar aquele empresário a seguir caminho, e isso realmente é maravilhoso. Há aqui uma coisa que tu falas e que é verdade, tu és uma empresária como outros que lá estão. Sim. Mas a verdade é que o teu investimento de tempo, o teu investimento de doares a esta organização, ele acaba por ser diferenciado, porque tu acabas por ter que, no fundo, quer dizer, tu não estás ligado a uma organização que realmente abre caminho no Brasil e tu neste momento, quantas pessoas é que tens ligadas ao BNI no Brasil? Só do teu grupo? Só do grupo que estás a liderar? No estado do Paraná, portanto, o sul do Brasil, nós iniciámos em Curitiba, que é a capital do estado do Paraná, e estamos a expandir para Rio Grande do Sul e Santa Catarina, estamos a iniciar esse processo agora. Mas no estado do Paraná, nós temos 1.500 empresas já, portanto são 1.500 membros. Uma altura destas é crucial, não é? O Brasil está a atravessar também uma fase menos fácil, não é? Como nós também estamos, mas se calhar eles pela dimensão também é tudo maior, não é? Sim. As coisas boas e as menos boas. Sim, é isso, Maria. E é os testemunhos incríveis que nós ouvimos. Ter as pessoas que dizem, se não fosse o BNI, se eu não tivesse conhecido estas pessoas do grupo, se eu não tivesse recebido aquele contacto, aquela oportunidade de negócio, aquela referência daquele meu colega, eu teria fechado a minha empresa. Eu já ouvi isto. E eram mais de 40 funcionários que iam para a rua. E o BNI fez a diferença naquelas 40 famílias, compreendes? É realmente uma dádiva, não é? Poder ter esse reconhecimento e fazer parte disso, dessa história, não é? Agora, é tudo um investimento, é um investimento de tempo, sim. E há uma coisa que nós nunca podemos esquecer, que é a lei da reciprocidade. Ela existe mesmo. Podes não acreditar. Mas eu acredito mesmo. Sim, mas podem não acreditar, mas ela existe mesmo. É a mesma coisa que não acreditarem na lei da gravidade. Quando caírem, elas caem mesmo. Vão perceber que ela existe. E aqui é isso. O que eu mais me dá prazer
é poder ter um impacto positivo na vida dos outros, sabes? E isso às vezes basta uma pequena palavra, um pequeno, tu percebes que fizeste a diferença ali, que deixas um legado, nem que seja uma coisa pequenina, percebes? E isso acaba por, na minha opinião, isso preenche-me imenso e é a melhor forma que eu tenho de agradecer a esta organização e a toda a metodologia BNI. O nosso fundador, Ivan Misner, quando criou o BNI há 36 anos nos Estados Unidos, ele também criou o BNI porque viu-se numa situação difícil e pensou, eu tenho que pedir ajuda aos meus amigos, vou ver se eles me conseguem referenciar aos clientes deles. Então reuni-se com um grupo de empresários amigos e disse, olha, eu preciso da vossa ajuda, preciso de referências dos vossos clientes, e eles começaram a reunir-se com mais periodicidade e a ajudarem-se uns aos outros. Depois havia um que também queria fazer a mesma coisa, mas como existia um advogado no grupo, então começaram a criar outros grupos e foi assim. Até hoje somos uma organização que estamos em 73 países com mais de 175 mil membros. Quem nos está a ouvir lá em casa deve pensar, bom, ela agora já está nesta questão do BNI, mas nós não nos esqueçamos que tu, para além do BNI, continuas a ter uma empresa a fluir muito bem e recomenda-se, portanto, na área das lavandarias, da questão dos produtos, do tal franchising, como tu há pouco referias. Sim. E que também tens uma série de pessoas que, quer queiramos, quer não dependem diretamente, mas acabam por depender daquilo que é o vosso legado nessa área também. Sim. E sabes que eu falo com imensas pessoas e uma das coisas que as pessoas mais me dizem é que não têm tempo para elas, que não têm tempo que não conseguem, sentem-se exaustas, chegam-se a casa às vezes sem vontade sequer para ouvir quem está ao lado. E a pergunta que eu tenho para ti é, a Sidónia, onde é que fica no meio desta história toda? Não é? Ou seja, como é que tu consegues, primeiro, porque aliás, tu estás aqui comigo hoje e foi fácil, foi relativamente fácil tu teres aceito o meu convite e estares aqui, portanto, significa que é possível. E o que eu gostava era que tu partilhasses como é que tu fazes esse processo também, porque às vezes as pessoas, quando ouvem alguém, conseguem encaixar e perceber, espera, se é possível para ela, se calhar também é possível para mim. Como é que tu fazes essa gestão desse processo? O tempo é a coisa mais democrática. O Bill Gates tem 24 horas no dia dele. O que diferencia é o que é que ele faz com o tempo dele, não é? E o que é que nós fazemos com o nosso tempo? Quando criamos uma empresa não é nada mais do que um conjunto de oportunidades para outras pessoas também poderem crescer. É isto que eu vejo. E deve ser sempre uma equipa na verdadeira essência. Houve tempo, o BNI também me ajudou nisso, porque é preciso a alavancagem. O mais difícil é nós, porque eu passei por essas fases todas, quando nós tivemos que contratar a primeira pessoa, eu pensei assim, ok, isto é um passo que nós vamos ter que dar, é uma grande responsabilidade. Tem a ver com mindset, tem a ver com criares aquele... Tem a ver com mindset. Ok, isto é mesmo preciso, tipo, vamos lá. É delegar. É delegar em pessoas melhores do que nós a fazer aquilo. E nós fazemos aquilo que somos melhores a fazer. E assim tu tens uma alavancagem, porque tu multiplicas o teu tempo. Isto é multiplicares o teu tempo pelo tempo dos outros e todos acabam por beneficiar. Aliás, Roberto Kiyosaki dizia e defende esse princípio, que tu só Exatamente. ganhas ou só tens prosperidade na vida quando tens a capacidade de colocar outras pessoas a fazer o mesmo que tu e a ganhar tanto ou mais do que tu ganhas. Seja, obviamente, em questões financeiras, seja na condição de vida, não é? E nós às vezes achamos que não é assim, não é?
se estamos a dar ou se estamos a passar para o outro, que parece que estamos a perder. Na realidade, não é bem assim. Aliás, a prova disso também és tu. E agora volto aqui à resposta à tua outra pergunta que eu acabei por não responder. É neste processo de liderança que é necessário existir, e é quando estamos rodeados de tantas pessoas que perceber das pessoas é o mais importante, porque as empresas são pessoas, as famílias são pessoas, tudo são pessoas. E como diz o Simon Sinek, se não percebes pessoas, tu não percebes de negócios. E foi uma... Quando começa esta jornada de perceber o outro, de perceber que as pessoas não são todas iguais, não é? Nós sabemos isso, mas às vezes não interiorizamos isso. E tratamos os outros como gostamos de ser tratados, isso não está certo, não é? Completamente. Aliás, o teu sítio, o teu local termina onde começa o lugar do outro. Exatamente. Não é? Mapa não é território. Exatamente. E quando tu te permites crescer, quando tu te permites evoluir e melhorar, há realidades que doem. Há coisas que tu descobres em ti, como aconteceu em mim, que aquilo dói muito. Mas ok, temos que aceitar. Aceita que dói menos. E passa por aí, passa por esse crescimento, passa por confiar, passa por delegar a pessoas melhores do que tu a fazer aquilo. Eu havia uma altura em que eu fazia as faturas, eu fazia as encomendas, eu fazia as entregas. Foi assim que nós começámos. Tudo. Eu fazia a formação às pessoas, eu fazia as faturas, as entregas, tudo, as encomendas. E fazia as vendas. Né? Depois não tinha tempo para ir... Dá uma cedência, não é? O conselho que eu deixo aqui era, não deixem que trabalhar muito vos impeça de ganhar dinheiro. Não é? Uma excelente retórica. Não é? Porque as pessoas ocupados todos somos, não é? E disponíveis também penso que é uma questão de... Aliás, tu hoje geres o teu tempo, tu és dona do teu tempo, não é? Ainda há bocado falávamos sobre isso, portanto... Sim, portanto... posso dizer que sim. Tenho uma equipa incrível. E também têm essa liberdade. Porque aquilo que eu lhes digo é, pessoal, nós sabemos o que temos aqui para fazer. E sabes o que é que acontece? Eles entregam mais do que aquilo que era suposto. Porque são pessoas... Eu gosto de estar rodeadas assim, pessoas. A Ruth é muito melhor do que eu a fazer o que ela faz. Eu sou um desastre a fazer aquilo. Eu não me presto para fazer aquilo que ela faz, mas ela é top a fazer aquilo. A Silvia é top a fazer aquilo. O Nelson é top a fazer aquilo. Estás a ver? Toda a minha equipa são pessoas que eu faço parte da equipa deles. Percebes? Tem que haver uma visão, tem que haver um rumo. E aí cabe-nos a nós, que somos os donos da empresa, eu e o Vítor, passar isso para todos. Mas cada um tem características muito, muito boas, muito próprias, que acrescentam sempre, sabes? E é isso que eu gosto. Eu gosto das pessoas, o que me apaixona são as pessoas. Sim, quem tem a oportunidade de privar contigo vê esse lado forte emocional, que se calhar quem não te vê não sente ou não tem. E tu realmente em todo este processo que tens feito até hoje, esse investimento na parte humana tem feito realmente a diferença, mesmo em relação à parte de gestão? Olha, tem. E também já sofri bastante. Já sofri grandes desilusões. Faz parte do processo, não é? Se calhar quem nos está a ouvir acha que o caminho foi sempre fácil, mas não foi nada. Não foi nada fácil. Já sofremos grandes desilusões, pessoas em que eu pus toda a minha confiança e eu errei. E a pessoa revela-se de outra forma. São as dores de crescimento. São. Mas olha, eu já falhei muito.
percebes? Isso é que faz Maria? também a condição humana, não é? Eu já falhei muito e depois isto faz-me pensar, mas o que é que eu fiz de mal, não é? Na altura eu não vi nada mal. E depois quando olhas percebes que se calhar podias ter feito. E depois começamos a ver, e pá, realmente, não é? Há certos... eu peco um bocadinho por isso, pelo confiança em excesso. Até prova em contrário. Aliás, lá vamos nós buscar a tal característica da mãe, não é? Exatamente. A mãe. É a mãe presente em ti. Exatamente. Se calhar. Isso é fantástico, por um lado, porque eu acho que quem está por bem contigo também sabe que tu dás sempre a oportunidade. Isso é uma coisa... Sim. É assim que eu ouço também falar de ti. Obrigada. E que eu acho que tu não tens essa consciência, não é? De como as pessoas também te veem, esse lado tão humano e tão presente de interajuda. E é a tal lei da reciprocidade que depois vem e traz. E diz-me uma coisa, no meio de tantas pessoas, tu alguma vez sentiste que a tua condição de mulher te dava maiores desafios ou não? Ou sentiste em algum momento da tua vida que o facto de seres mulher te limitava? Olha, o mundo da pecuária é um mundo de homens. E eu fui... Tudo começa um bocadinho por aí. E eu fui das primeiras pessoas em Portugal a fazer um procedimento de inseminação intrauterina em reprodutoras no mundo de homens, percebes? É muito um mundo masculino. E a parte da lavandaria, da venda dos equipamentos, Também é masculino. Também é muito masculino. Mas se queres que eu nunca senti isso, porque eu também não vejo isso, sabes? Eu não vejo. Se calhar posso ter perdido alguns negócios por ter sido mulher. Provavelmente. Mas não te condicionas. Mas isso nunca... Eu nunca tive esse estigma. Não, nunca tive. Nunca tive. Nós estamos quase a caminhar mesmo para o final, mas eu antes de terminarmos, ainda há aqui duas coisas que eu gostava de saber, que é, em relação à parte dos negócios, e a essa mulher empreendedora, essa mulher empresária, não é? E que realmente acredita muito e que faz e sabe, eu acho que sentes um bocadinho isso das pessoas que vêm atrás de ti, eu acho que isso vê-se e sente-se nas tuas palavras. O que é que ainda falta fazer, Sidónia? Olha, tanta coisa. Isso é bom, não é? Falta-me fazer tanta coisa. Falta-me escrever um livro, ou pelo menos pô-lo cá fora. Falta muita coisa ainda. É? Então, e agora em relação à Sidónia, à mulher, à mãe, à amiga, enfim, a mulher, não é? A esposa, o que é que ainda falta? Tu consegues dissociar esse formato, não é? Porque nós é a mesma pessoa, na verdade. Como é que tu te vês nisso? Olha, eu vejo-me feliz com a minha família. Eu vou fazer 45 anos, eu estou numa fase de viragem da forma de estar. Eu acho que até às vezes eu penso assim, pá, será que eu mudei assim tanto? Não é? E sim, eu vejo-me feliz com a minha família. O meu filho tem 15 anos, já está um homem, e quero acompanhá-lo como tenho acompanhado até agora, o mais próximo possível, não é? Mas nós sabemos que criar um filho é como construir um barco, não é? Criar um filho é como construir um barco. Nós somos o porto e depois ele pega e vai, né? Ele larga as amarras e vai. Mas é em família, realizada e a fazer coisas que me dão cada vez mais prazer, como escrever, como dar formação, como criar conteúdos. Adoro criar conteúdos.
Eu gosto muito de ficar nos bastidores das coisas, sabes? E perceber que aquela coisa teve um impacto positivo, pronto. Para alguém. A Para alguém. influência no outro. É esse o teu... Sim, de forma... Até podem nem saber, percebes? Até podem nem saber quem foi. Mas eu saber que consegui fazer aquilo por aquela pessoa. Aliás, tu já tens feito. Tu queres ainda fazer mais. É isso. Sidónia, muito obrigado pela tua presença aqui no Jogo de Damas. E é um privilégio para mim ter-me cruzado e continuar-me a cruzar na tua vida. Bem-aja. Obrigado, Maria, e parabéns. Quando elas se juntam para conversar, é porque há histórias para contar. Jogo de Damas. Histórias faladas na primeira pessoa que mostram como as pessoas comuns fazem coisas extraordinárias. Jogo de Damas. Sábado e domingo às 9 da manhã, com Maria Forte na 94. Também disponível no Facebook e no site.